Ele entrou na sala como quem entra num palco, passo medido, ombros eretos, roupa escolhida para impressionar. Parecia um rei saído de uma vitrine. Senti o ar mudar. Ele olhou para mim com aquela mistura de desdém e espetáculo e disse, numa voz que não buscava mais conversa: só acusação, você é um trapo. Em seguida, como se fosse o estribilho de uma peça que já sabia o fim, anunciou que ia me deixar. Não foi um rompimento sussurrado. Foi uma cerimônia. E a humilhação veio junto, vestida de aplauso. A imagem ficou presa, ele, impecável, eu, reduzida pela palavra. Não era só sobre a roupa. Era sobre o que aquela roupa simbolizava: poder, controle, a grandiosidade que ele queria ostentar enquanto me destruía em público. Naquele instante eu vi claro o rastro de pequenas violências que tinha ignorado por tanto tempo, não porque fossem poucas, mas porque quando cada uma sozinha parecia um arranhão, juntas formaram cicatriz. Não vou fingir que aquilo me pegou totalmente desprevenida. Havia sinais antes, sempre levando a mesma direção. Comentários que começavam com não é nada, só uma piada, olhares que subestimavam. Suspiros quando eu falava. Comparações que chegavam disfarçadas de conselho: você podia ser mais assim. Você não entende. Ele adorava apontar o que eu deveria corrigir, mas nunca colocava a mão na própria vaidade. Gostava de ser visto como bençudo, admirado, dono de um brilho que, segundo ele, eu não mais merecia. O que começou como críticas veladas cresceu para atos mais calculados, menos me tirar do centro, me tornar figurante da própria vida. Houve noites em que eu fiquei acordada, ouvindo a casa respirar, tentando alinhar o ruído do meu coração com uma explicação. Será que eu exagerava? Será que estava sensível demais? Em público, ele sempre mantinha a compostura, sorriso fácil, frase charmosa. Em privado, fazia observações que corroíam. Quando eu passava em frente ao armário dele, via ternos que brilhavam sob a luz. Imaginava que cada dobra era um lembrete do quanto eu não combinava. Aconteceu ao ponto de eu começar a medir as palavras antes de falar, a escolher silêncio em vez de opinião, porque falar me trazia, invariavelmente, um comentário ácido e uma reviravolta no tom. Algumas pessoas acham que humilhação vem só em gestos grandes. Mas as pequenas coisas são as que se acumulam: o telefone que sempre tocava só para distrair, o microabuso em forma de piada durante um jantar com amigos, a presença que se transmutava em espectador da minha vergonha. Ele tinha prazer em mandar indiretas que eu era lenta para decodificar. E gostava ainda mais quando eu me via correndo atrás de explicação. O cenário ficou pronto, ele, autor de sua própria encenação. Eu, alvo que precisava ser diminuído para que o espetáculo funcionasse. Naquele dia específico ele convidou umas poucas pessoas para jantar. Uma noite arrumada, sem exageros, mas com cuidado, velas, uma playlist suave, o tipo de iluminação que ele adorava porque o favorecia. Havia uma amiga em comum, uma pessoa que eu sempre considerei neutra e que, por acaso, acabou sendo testemunha involuntária de muita coisa. Também estava ali alguém que, nos últimos meses, passou a ser mais presente nos detalhes. Uma mulher que trocava olhares com ele, sorrisos cúmplices que nunca me incluíam. Eu tentei controlar o corpo enquanto preparava a salamentos, arrumei os talheres, escolhi a música, ajeitei a toalha. Cada gesto meu parecia observado por olhos que tinham outra intenção. O jantar começou com cumplicidade aparente, brindes, conversas superficiais, risadas medidas. O vinho tinha boa cor. Os pratos, cheiro convidativo, tudo extremamente calculado. Ele fazia às vezes de anfitrião perfeito, distribuindo elogios pontuais a quem queria, deixando pequenas arestas de desconforto. A tensão vinha dos espaços vazios entre as palavras, da maneira como ele olhava para a porta quando entravam mensagens, e das mãos que, às vezes, tremiam num movimento discreto. Eu estava em alerta, mas me obriguei a manter a voz firme,
porque sabia que qualquer sinal de perda de controle seria usado contra mim. Foi no meio desse clima que percebi algo que, na hora, parecia menor, mas que carregava intenção. Quando passou pela mesa com um guardanapo na mão, ele fez um gesto que pensei ser apenas para limpar a torneira, um deslize de dedos sobre um copo. O movimento foi tão natural que, se eu não estivesse tão atenta, talvez não o tivesse notado. Mas eu notei. Foi um toque que não combina com um anfitrião carinhoso. Naquele gesto existia cálculo, um cuidado em parecer normal, uma tentativa de inserir algo que me colocasse numa posição vulnerável. Eu não vi forma nem substância menos e não preciso ver, porque o ponto não é descrever como alguém pode causar dano. O ponto é reconhecer a intenção e decidir agir. Respirei fundo e busquei agir com a calma que a situação pedia. Troquei meu copo com o da taça ao lado quando ninguém olhou. Pode parecer um gesto pequeno, quase trivial, mas naquele momento foi um ato de autoproteção e astúcia. Foi o equivalente a fechar a porta quando se sente uma sombra no corredor. Não porque eu quisesse punir, mas porque não iria me deixar reduzir a objeto do controle dele. E então, ao mesmo tempo que eu guardava o copo trocado, comecei a prestar atenção como quem aprende a ler sinais em outro idioma, pequenas expressões. Dedos inquietos, mensagens deletadas minutos antes. À mesa, eu continuava sorrindo. Todo confronto direto naquele clima teria sido combustível para a versão pública que ele ensaiava. Eu, dramática. Ele, vítima de uma reação. Havia também o cálculo perverso de Humiller de modo que ninguém virasse a favor. Fazer-me parecer exagerada, instável, pouco confiável. Eu não quis dar a ele esse presente. Em vez disso, juntei observações. Anotei mentalmente as reações dos presentes. Os instantes em que alguém desviava a atenção, as risadas que embaraçavam mais do que acolhiam. Quando o momento chegou, e ele vinha sendo preparado faz tempo, não houve cerimônia apenas com palavras. Ele escolheu a grandiosidade, ficou em pé. Como se quisesse que toda a sala assistisse ao desmoronamento do que considerava frágil. Falou com a voz que conhecia bem, aquela que misturava razão e condescendência. Explicou, de maneira teatral, que minhas supostas falhas eram insustentáveis, que eu era um trapo e que ele não poderia menos ou não queria mais levar aquilo adiante. As palavras pareceram ensaiadas, como se houvesse um roteiro para a humilhação. A mulher que vinha aparecendo nos cantos da conversa esboçou um sorriso discreto. Amiga, surpresa, virou o rosto buscando confirmação. Eu senti o espaço encolher. Foi aí que resolvi expor o que eu sabia. Não com gritos, não querendo arrasar ninguém. Com uma voz firme, comecei a desfiar, descrevi o gesto que eu vi. Contei, com calma, como haveria sido fácil transformar aquela noite em algo bem diferente para mim. Lembrei a todos, e a mim mesma menos que a liberdade de alguém não se mede por uma roupa ou por uma fala. Não levantei a voz. Usei uma sequência clara, descrevi, com precisão, o que tinha acontecido. Sem acusar com exageros, sem dramatizar por dramatizar. Mostrei que eu estava em posse de um padrão, não só de um episódio. E, enquanto eu falava, disse o que mais me incomodou, o rastro de intenção por trás daquilo. A construção de uma cena em que eu era a vilã. Algumas pessoas entenderam no mesmo segundo, outras precisaram de mais tempo. Houve silêncio, aquele silêncio pesado que dá lugar ao melhor e ao pior de cada um ali. Ele, com o rosto fechado, tentou recolher a narrativa para ele, como quem recolhe a si próprio em nome da vergonha. A mulher que me incomodou os últimos meses olhou para baixo. A amiga que não sabia nada ficou estática, processando. O que aconteceu a seguir foi interessante. As testemunhas começaram a se posicionar. Alguém lembrou de pequenos comentários anteriores. Alguém se disse surpreso com a ousadia. A grandiosidade dele, que era um escudo, de repente ficou vulnerável.
Ele tentou se recompor com argumentos prontos, mas não havia mais público para aceitar a peça no automático. Ele saiu da sala. Não foi uma saída triunfal. Foi uma saída tão humana quanto qualquer outra, passos pesados. Respiração rápida, as mãos fechadas num gesto de quem tenta segurar o próprio mundo. Ele deixou para trás não apenas roupas impecáveis, mas o eco das frases que tinha usado para me destruir. E a expressão de quem achou que estava no comando mudou, longe do prestígio que ele costumeiramente buscava. Ficou apenas o homem que precisava encarar suas escolhas diante de pessoas que já não eram cúmplices passivas. O que veio depois? Consequências práticas e, sobretudo, presença. Eu não inventei humilhação para chamar atenção. Mas eu tive que agir. Chamei uma amiga para ficar comigo naquela noite. Pedi a quem estava presente que ficasse como testemunha do que aconteceu. Não porque eu quisesse transformar aquilo numa caça, mas porque precisava de apoio imediato, de uma ancoragem que me lembrasse que eu não estava sozinha contra uma narrativa construída para me desmontar. Mais tarde, procurei aconselhamento legal e emocional, conversei com um advogado para entender meus direitos e procurei um terapeuta para ordenar os sentimentos que vinham à tona. Tomei essas medidas não como vingança, mas como responsabilidade com a minha segurança e a minha sanidade. A linha entre vingança e proteção é tênue para quem sofreu humilhação prolongada. É tentador usar métodos extremos para dar o troco. Eu não quero dar receita de comportamento para ninguém nem recomendar que o público faça algo ilegal. O que posso dizer com clareza é que as medidas que tomei foram para me proteger e para documentar o padrão de comportamento. Perguntei a mim mesma, o que preciso agora para me sentir segura? O que vai me ajudar a reconstruir minha vida? E respondi com ações, apoio de amigos, limites firmes, profissionais competentes. Nada disso prometeu apagar a dor, mas desenhou passos concretos para seguir adiante. A recuperação é esquisita, às vezes há alívio, outras vezes há um nó que não se desfaz. Lidar com a sensação de traição, porque foi uma traição, uma armação pensada para me reduzir, exige tempo. Foi preciso acolher a raiva, deixar que ela existisse sem me dominar. Foi preciso permitir o luto pela relação que imaginei que não existia como eu acreditava. Aconteceram dias em que eu chorava sem motivo aparente, dias em que me surpreendia rindo, como se a vida me devolvesse uma força que havia sido soterrada. Terapia ajudou a organizar tudo isso em palavras e ações. Com carinho e firmeza, fui aprendendo a estabelecer limites, definir horários. Decidir quando falar e quando calar, quando compartilhar detalhes e quando manter o recato. Aprendi também a confiar nos meus instintos menos aquela mesma atenção que me fez trocar o copo na mesa. Agora guiava decisões maiores. Os amigos foram essenciais. Pessoas que antes estavam à margem passaram a oferecer colo. Houve conversas longas no sofá, cafés que duravam horas, telefonemas sábios. Alguns perguntaram se eu tinha pensado em reatar. Outros, com apoio sensato, me perguntaram sobre segurança e autodeterminação. Ninguém me forçou a uma escolha. Isso foi um alívio, ser respeitada no que escolhia para mim, mesmo quando essa escolha envolvia afastamento permanente. Deixar alguém não significa, automaticamente, um corte definitivo em emoções complexas. É, muitas vezes, uma série de passos que visam preservar a própria integridade. Há também uma parte prática que não pode ser ignorada: reorganizar a vida. Foi necessário rever contratos, adaptar uma rotina, pensar em finanças. Coisas que soam burocráticas tornam-se testes de autonomia. Aos poucos fui percebendo que eu tinha recursos internos que subestimava: resiliência, capacidade de adaptação, amizades sólidas. Uma voz que não precisava pedir permissão para ser ouvida. Essas pequenas vitórias foram o cimento de uma reconstrução longa, não instantânea. Não quero romantizar o processo, há dias ruins. Há lembranças que assaltam sem avisar.
E há o trabalho diário de não deixar que palavras alheias me definam. Quando escuto a palavra que ele usou, trapo, sinto um misto de repulsa e distância. Repulsa porque a intenção por trás dela era reduzir minha humanidade. Distância porque hoje sei que uma denominação externa não recorta meu valor. A reconstrução passou por reconhecer que minha identidade não se mede por um rótulo imposto por alguém que pretendia me diminuir. Algumas lições ganharam forma no caminho. A primeira delas é que não somos culpadas quando alguém decide nos diminuir para se sentir maior. A segunda é que vigilância não é paranoia menos, é autocuidado. A terceira é que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. É preciso ter coragem para dizer, isso me machuca, e tomar medidas concretas. E, por fim, reafirmar que colocar limites é um ato sagrado de amor próprio. Se essa história toca você de algum jeito, se ecoa uma sensação que você já teve, curta e acompanhe. Não porque eu quero provar algo, mas porque compartilhar ajuda a diminuir a solidão que humilhações desse tipo criam. Há conforto em saber que não se é a única pessoa a atravessar esse tipo de experiência. Às vezes, a simples presença de uma comunidade que escuta já faz uma diferença enorme. Voltando ao que mudou concretamente, com o tempo ele teve que lidar com as consequências sociais do que armou. Pessoas que antes lhe davam palco passaram a questionar. Amigos que não sabiam do padrão de comportamento passaram a me ouvir com atenção. Não acredito em punição como objetivo final, mas acredito em responsabilidade. Para mim, foi necessário que houvesse uma ruptura que ajudasse a restabelecer limites. A saída dele da casa foi simbólica e real, marcou o fim de uma convivência que me empobrecera emocionalmente. E eu não quis que fosse um capítulo que terminasse sem registros. Registros, nesse caso, foram conversas com testemunhas, procuras por apoio profissional e, quando pertinente, consultas legais. Novamente, não como vingança, mas como proteção e documentação. Com o tempo, aprendi a me reconstruir com pequenas celebrações. Comemorei o sono tranquilo pela primeira vez em meses. Celebrei não me calar numa conversa difícil. Comemorei colocar uma peça de roupa que eu gosto sem me perguntar se ela ia provocar alguma reação. Reconstrução é composta desses momentos triviais, que, para quem saiu de um contexto opressor, tem um sabor de vitória. Reaprendi também a me olhar sem culpa. Muitas mulheres internalizam a culpa que o outro planta. Eu precisei plantar outra coisa em mim, responsabilidade por minha própria felicidade e compaixão por minhas fraquezas. A gente tem que aprender a se defender sem se fechar ao mundo. Aprendi a confiar nos alertas do corpo e da intuição, sem transformar isso numa clausura. Saí de uma relação que me diminuía e encontrei espaços novos para crescer. Me permite retomar, Rabis, convidei pessoas que me nutrem para minha mesa. Aos poucos. Construí um círculo à minha volta mais atento, mais disposto a escutar. Isso não substitui o trabalho interno, mas ajuda. Se existe algo que eu queria que você levasse daqui, é que nunca é tarde para proteger sua dignidade. Você pode ter sido habituada a aceitar migalhas de respeito. Pode ter sido condicionada a justificar humilhações. Eu sei como é, mas existe uma força que se revela quando você decide trocar o copo, não para conspirar, mas para cuidar de si. Às vezes a proteção é uma pequena ação. Outras vezes é um conjunto de passos. Procurar amigos, buscar apoio profissional, conversar com um advogado, se necessário. Tudo isso não apaga a dor do passado, mas abre caminho para um futuro onde você não será reduzida a um adjetivo cruel. Hoje, quando lembro daquela noite, não vejo apenas a palavra que tentou me marcar. Vejo também a sequência de escolhas que fiz, observar, agir com calma, buscar testemunhas, procurar apoio. Vejo minha decisão de não aceitar ser envergonhada em público. Vejo o cuidado que passei a ter com minha própria segurança emocional. Vejo, sobretudo,
Que vergonha e poder são jogos que podem ser desconstruídos quando se coloca luz sobre a intenção oculta de quem se julga superior. Se você está vivendo algo parecido, não precisa enfrentar sozinha. Busque apoio de amigos de confiança, profissionais que possam orientá-la, e redes que acolham sem julgamento. Não vou prometer soluções mágicas, não existe caminho único. E a cura é gradual menos, mas posso afirmar que buscar ajuda é o primeiro passo para retomar o próprio centro. A organização possível, pequenos atos de proteção, limites firmes e um ambiente de pessoas que respeitam você. Fecho esta história com uma verdade simples. Eu não sou um trapo. Não sou a palavra que alguém escolheu para me diminuir. Sou uma pessoa inteira, com fragilidades e forças. E com o direito absoluto de viver, sem ser violentada emocionalmente por quem deveria me respeitar. A dignidade não é negociável. Se você leu até aqui, saiba que compartilhar histórias assim não é exposição gratuita. É uma forma de lembrar que há outras mulheres, outras pessoas, que passaram e passam por situações semelhantes e que merecem apoio. Se essa mensagem lhe trouxe conforto ou clareza, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir. E, se estiver em risco imediato, procure ajuda profissional ou as autoridades competentes. Sua segurança vem em primeiro lugar. Obrigada por me ouvir. Obrigada por acreditar que é possível se erguer depois de ser diminuída.